Senhor, meus queridos. Hoje estamos iniciando mais um projeto aqui na Assembleia de Deus do bairro Maria Gorete, na cidade de Chapecó. Nós vamos iniciar semanalmente um devocional para você. Espero que Deus fale contigo onde você estiver assistindo, pois Ele já colocou a palavra em nossos corações e creio que a palavra dele não é em vão. Vamos lá, nosso primeiro devocional hoje está em Mateus 14, a partir do versículo 25, que diz assim: De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, no forte vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa semana eu estava escutando uma pregação de um pastor que é lá de Miami. E durante a pregação ele falou uma frase em que me fez pensar muito. Porque a gente duvida muitas vezes de que Deus está falando. A gente acha que Deus não fala, que Deus não responde. E ele disse nessa frase: não é Deus que parou de responder, nós que paramos de ouvir a voz dele. E esse texto ele vem muito de encontro. Esses últimos anos, o que a gente vem vivendo no Brasil e no mundo são desesperos, percas irreparáveis, muitos medos estamos sofrendo, muitos ventos estão batendo contra a nossa vida. Acaba uma notícia ruim, chega outra logo depois. São vírus, são bactérias, são guerras, e a gente fica rodeado de ondas enormes sobre as nossas vidas, sobre os nossos olhos, e isso começa a dar medo em nós. Assim como Pedro, ele teve medo das ondas, do vento forte que batia contra o seu barco. E assim nós também estamos vivendo nesses últimos tempos, com muito medo. Nós temos medo da nossa saúde, nós temos medo de perder alguém da nossa família, nós estamos com medo de sair de casa, nós estamos com medo do que está acontecendo lá fora do barco da nossa vida. Mas nessa passagem a gente pode ver muito bem em que um discípulo que andava junto com Cristo, um discípulo que andava lado a lado, conhecia a Jesus, ainda tinha medo. E o medo para nós, ele não é algo que vai acabar com a nossa vida, ele não é uma coisa que tem que nos parar. O medo para nós, ele se torna normal. Mas nós temos que saber vencer esse medo. Assim como Pedro teve medo das ondas, ele teve medo do vento que batia contra o seu barco, mas ele não teve medo de sair do seu barco. Ele não teve medo de pisar os pés nas águas, mas por um instante, enquanto ele caminhava, em vez de ele escutar somente a voz de Cristo, a voz de Jesus, ele começou a dar ouvidos àquilo que estava ao seu redor. Ele começou a olhar tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. E com o medo ele começou a afundar. Com o medo ele começou a perder a sua fé. Com o medo ele começou a perder os sentidos, digamos assim, a sua direção, para onde ele estava indo, ele perdeu o seu foco. Mas no finalzinho da passagem, a gente pode ler que a Bíblia nos relata, na verdade, que Jesus prontamente estendeu as suas mãos, o seu braço e o segurou. A Bíblia ela não vai relatar que Jesus ele veio correndo quando Pedro gritou. Jesus ele não foi caminhando quando Pedro gritou. A Bíblia simplesmente vai relatar que prontamente, naquele exato momento,
Jesus estendeu os seus braços, estendeu a sua mão e o puxou novamente. Esses são os detalhes em que está nos segurando hoje, que está nos salvando hoje. São pequenos detalhes da nossa vida que a gente vai passar. As ondas vão bater, os ventos vão bater, mas nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder a direção. Nós não podemos perder aquilo que nós queremos alcançar, que é a eternidade. Mas se por um momento eu e você tiver medo do que está acontecendo, se por um momento nós esquecermos do que nós estamos buscando, se nós esquecermos por um momento de quem nós estamos buscando, basta clamar como Pedro fez: Senhor, salva-me. E prontamente, sem nenhuma dúvida, Ele vai esticar os seus braços, vai esticar a sua mão, vai nos tirar de onde a gente estiver, vai nos tirar da lama, vai nos tirar daquela depressão que temos, vai nos tirar um medo que nós estamos carregando há anos, vai nos tirar tudo de ruim para que nós possamos, mais uma vez, não afundar, mais uma vez, começar novamente a caminhar com Ele. Nós vamos ter muitos medos ainda em nossas vidas, isso é fato. Nenhum homem vive sem medo, mas nós temos que ter a certeza de quem está caminhando ao nosso lado, quem está nos esperando no outro lado da caminhada, na outra margem do rio, seja. Nós temos que ter a certeza do Deus que servimos, nós temos que ter a certeza do nosso chamado, a certeza aonde nós estamos firmados. Se você tem a certeza que o seu firmamento é Jesus Cristo, se o seu firmamento, as suas preocupações não vão te derrubar, os seus medos não vão te derrubar, e se derrubar, Ele vai estar do seu lado para te pôr de pé de volta. Amém? Essa é um pequeno devocional, então, que vamos fazer durante a semana. Espero que você tenha gostado. E se você tiver medo de alguma coisa, faça que nem Pedro, grite, clame ao Senhor: salva-me, Senhor. Ele vai entender o que você precisa, mas Ele precisa escutar a sua voz, Ele precisa escutar o seu clamor, para que Ele possa te ajudar. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a cada um e até a próxima semana.